Ao final da cartilha Encantar a Política, né, encontramos este texto. Idiota é quem não participa da política, por Robson Sávio Reis Souza, da Refep, Nesp e Rede de Assessores do Cefep. É preciso falar sobre política nesses tempos de individualismo exacerbado, pós-verdade, paralisia decisória frente aos grandes problemas políticos nacionais. Voltemos à Grécia Antiga. Há mais de 2000 anos, os gregos inventaram a democracia. Em Atenas, por exemplo, a vida pública interessava a todos os cidadãos e os politikos eram aqueles que se dedicavam ao governo da polis, a cidade, colocando o bem comum acima de seus interesses individuais. Os gregos entendiam que o idiota era a pessoa que não estava integrada na polis, aquele que não se interessava e não participava dos assuntos públicos de grande importância naquela época e só se ocupava de si próprio. Desta concepção vem a raiz da palavra idiota, o termo idio, que significa próprio. Ou seja, o idiota é aquele que só vive a sua vidinha privada, que só pensa no seu umbigo, nos seus interesses, que recusa a política, que diz não à política. Sua expressão generalizada é: não me meto em política, ou, nos termos das últimas campanhas eleitorais no Brasil, chega de política. Ao contrário do idiota, o político era o cidadão que se envolvia com os assuntos públicos, ou seja, possuía os atributos para construir para si um estatuto de cidadania, participação na vida pública. Este estatuto exigia de cada polités um envolvimento direto na condução coletiva dos assuntos da cidade. O político era aquele cujos interesses expressos em ações com vistas à coletividade, igualdade, participação e democracia. Para os antigos gregos, portanto, não havia liberdade fora da política. Ou seja, o idiota, que é um ensimesmado e não se preocupa com o bem comum, colocando-se como o centro do universo, não é livre porque só é livre aquele que se envolve na vida pública, na vida coletiva. Esse modo de desenvolvimento coletivo nos assuntos públicos se transformou Atenas numa cidade próspera. Seu porto era cosmopolita, possibilitando o encontro e o embate com outros povos, assim como a discussão de problemas relativos à cidade. Isso possibilitava mais autonomia ao cidadão, que era livre para discutir, decidir, se posicionar. Tratava-se de uma cidadania ativa e participativa, à medida que o cidadão era ativo nos assuntos e nas decisões coletivas, a beneficiar toda a comunidade política. Voltemos ao Brasil. Nesse momento político no qual o individualismo nos lança na indiferença, na violência contra o outro ou na desresponsabilização em relação ao exercício da cidadania, é preciso lembrar dos antigos gregos. O que está acontecendo por aqui tem a ver com as nossas ações e omissões enquanto cidadãos, enquanto políticos. Não podemos nos amesquinhar frente a esse totalitarismo da indiferença. Uma citação de Joseph Romaneda. Não podemos nos afastar da noção de bem comum e dos princípios da res publica, coisa pública, de responsabilidade de todos. A criminalização da política, inclusive pela mídia, sempre interessada em afastar os cidadãos da vida pública.
está a fabricar cada vez mais idiotas, que são aqueles que se afastam da política e se gabam essa postura infantil e descomprometida com os rumos da vida pública. São também conhecidos como midiotas. Abundam idiotas. Há poucos políticos. Para superar a crise política que vivemos, para enfrentar os arroubos golpistas e autoritários dos que querem destruir as instituições democráticas, precisamos de mais políticos e menos idiotas, tanto no exercício do poder, quanto nas várias instâncias de mobilização, articulação, à ação política da nossa sociedade. Aquele abraço, Deus abençoe. Lindo texto, profundo.